Vamos lá, Papo com Pedro começando, rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, blá blá blá, começamos. Essa semana a gente tem rodada no meio da semana, então Papo com Pedro na segunda e Papo com Pedro na sexta-feira, pra você ficar sabendo de tudo. Hoje é a rodada 3 que começou com o Juventude no Jacone, que no Jacone é o Real Madrid. O Jacone está pro Juventude como o Bernabéu está pro Real Madrid. E olhe lá que o aproveitamento do Juventude é melhor. O Juventude jogou muito contra o Ceará e ganhou a partida, jogou melhor que o Ceará, conseguiu os gols e até agora o começo de temporada é muito bom, com o Fábio Matias, que é um dos treinadores mais promissores do futebol brasileiro, que fez um bom trabalho sendo interino no Botafogo, fez bons trabalhos na base e agora é treinador do Juventude, invicto no Jacone dentro de casa, o Santiago Jaconeu. Por sinal, o gol na parte do Juventude foram 2 gols, gol também do Babi e gol do Mandaca. Boa vitória da equipe do Rio Grande do Sul. O Bragantino recebeu o Botafogo e no começo do jogo com a assistência do John e gol solitário do Sacha em cima do John. Agora sim, foi o que eu queria dizer. O Botafogo fez um jogo muito ruim, sonolento, modorrento, chato de ver jogar. O Igor Jesus sozinho, o Savarino de ponta não funciona, é um jogador que tem que jogar centralizado. O Patrick de Paula muito mal. E o Red Bull Bragantino não jogou bem, só que ele fez um gol no começo, soube jogar até o fim, relevando o jogo, segurando o jogo, uma boa defesa do Cleiton ali, mas não precisou de um esforço absoluto para ganhar do Botafogo depois do gol, porque o Botafogo não chegou com muito perigo ao gol do Bragantino, uma bola ou outra, mas nada que seja, nossa, que pressão do Botafogo e acabou não vencendo. Não, a vitória do Bragantino foi merecida no meu ponto de vista. E por sinal, como o Seabra é bom treinador, subestimadíssimo, fez bom trabalho no Cruzeiro e com esse time horrível do Bragantino, ele tá tirando leite de pedra. Além disso, o Igor Jesus precisa de ajuda. Talvez o Wendel chegue no meio do ano, mais gente chegue no meio do ano pro Botafogo, mas até o momento é um trabalho ruim do Renato Paiva, e não só do Renato Paiva, do John Textor no ano de 2025. Não tô falando que será até o fim do ano, mas até o dia que eu tô gravando, o trabalho no Botafogo não é bom na temporada 25. Falando agora de Palmeiras e Corinthians, o derby paulista. O Palmeiras, depois de tanto tempo, voltou a jogar bem. Não falei voltar a ganhar porque ganhou. O Palmeiras já ganhou o jogo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 2 vitórias na Libertadores, mas existe uma diferença entre vencer e convencer. Na Libertadores foram 2 vitórias que o Palmeiras venceu e não convenceu. No derby paulista, o Palmeiras convenceu com 2-0, uma vitória muito boa. Gol do Emmanuel Martinez e gol do Piquerez. Por sinal, o Vitor Roque fez o gol dele, mas acabou sendo anulado por um impedimento do Gustavo Gomes. Poderia ter sido uma vitória maior pro Palmeiras, que jogou muito bem, voltou a jogar bem, o Abel encontrando o jeito, tendo a solução. Corinthians muito mal. Corinthians com problema na criação, fez uma partida muito ruim, que por sinal teve um golaço do Emmanuel Martinez para aumentar o placar de jogo, na verdade para abrir o placar do jogo, e uma partida muito boa para o Palmeiras. Aliás, o Emiliano Dias, o auxiliar do Corinthians, falou que o campeão paulista continua sendo o Corinthians, mas meu amigo, a chave virou. Talvez essa vitória valha mais que um campeonato paulista, não pro ânimo, mas pra temporada. Você não pode perder um derby assim e dar desculpa. A culpa é tua, a culpa é do teu pai. Os dois perderam o jogo, tá? Partida ruim do Corinthians e vitória ótima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Falando agora do Vasco. O Vasco ganhou do Sport. 2 gols do Verratti, 1 gol do Ryan. Uma boa partida do Vasco da Gama, que muito tempo não apresentava um bom futebol. Vitória horrorosa, derrota horrorosa contra o Corinthians, jogos ruins na Copa Sul-Americana, apesar de ganhar do Puerto Cabello em casa, não jogou bem, foi uma vitória de 1-0 e tomou um empate do Melgar, que não deveria ter sofrido. O Vasco finalmente volta a jogar bem. O segundo gol do Verratti, não quero tirar o mérito da vitória do Vasco, mas eu acho que não deveria ter sido gol, porque o Verratti fez uma falta em cima do zagueiro dentro da área, e ele usou dessa falta, desse meio que empurrão, dessa jogada no cara para ganhar o espaço e fazer o gol. Para mim, isso é falta.
mas mesmo assim é muita inteligência do cara de fazer isso, porque pode ser falta, pode não ser, e ele foi lá e fez o lance e conseguiu marcar o gol. Por sinal, o Sport estava melhor até o gol do Vasco, mas depois que o Vasco fez os gols, ele só jogou no contra-ataque e conseguiu ainda fazer o terceiro com o Ryan. Obviamente o Sport descontou com o gol contra do Hugo Moura, não foi gol do Sport, foi um gol contra do Hugo Moura, uma cagada do Hugo Moura, e os 4 gols foram do Vasco, apesar de ser 3-1. Falando agora dos jogos do domingo, começando com Bahia e Mirassol. Passando rápido por esse jogo, o Bahia tem seu terceiro empate em 3 jogos de Campeonato Brasileiro, não jogou bem, foi melhor que o Mirassol, mas não foi o suficiente para ganhar. Diga-se de passagem, 2 gols anulados, um de cada lado, e os 2 gols bem anulados. O gol na parte do Bahia foi do Pulga, um bonito gol por sinal, e ele joga muita bola, é o artilheiro do Bahia na temporada, e é um grande jogador que pode ter oportunidade em grandes equipes no futuro. Não que o Bahia não seja, mas estou falando em equipes ainda maiores que o Bahia. Por sinal, do lado do Mirassol, quem fez o gol foi o Gabriel, um grande conhecido da torcida do Flamengo, e o Bahia empata o seu terceiro jogo e o Mirassol empata o seu segundo jogo. Falando agora de Grêmio e de Flamengo, o Flamengo dominou o Grêmio. Flamengo com 2 gols do Arrascaeta, 2-0, poderia ter sido mais. O Flamengo ditava o ritmo. Quando era para acelerar, o Flamengo acelerava. Quando era para ficar lento, o Flamengo era mais lento. Por sinal, o Grêmio não cria chances. Me falta um camisa 10 pro Grêmio, alguém que mude o jogo, que consiga cadenciar. Eu acho que o Vilha Sante com camisa 10 pode mudar a forma como o Grêmio joga, e até o momento o trabalho do Gustavo Quinteiros é muito ruim. O Grêmio piorou depois das trocas, das alterações dele, então é um trabalho muito ruim, que eu já disse no último papo com o Pedro e continuo falando o que eu acho. O trabalho dele tem data, o Grenal. Se perder o Grenal, cai. Não vejo continuidade depois do trabalho horroroso que ele fez, nem indo para a final do Campeonato Gaúcho. Na verdade, ele foi para a final do Campeonato Gaúcho, mas de uma forma sofrível, como dizem. E ainda assim, perdendo um monte de jogo, jogando mal com o Grêmio. Para mim, a data limite do trabalho do Gustavo Quinteiros é o Grenal nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, ainda no mês de abril. São Paulo e Cruzeiro, isso aqui eu vou passar rápido. São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, Santos, Fortaleza e Inter, os 3 tiveram um primeiro tempo morno, fraco. Ok? Só que ao mesmo tempo, o São Paulo teve os dois, pro lado negativo, São Paulo e Cruzeiro, no primeiro tempo fraquíssimo. 2 equipes que pouco propõem, que são até agora grandes decepções na temporada. E no segundo tempo também não foi um segundo tempo bom. Não foi um segundo tempo bom. Só que o São Paulo arrumou a jogada ali no cruzamento do Cedric pro gol de cabeça do Ferreirinha. Faltam 7 gols do Ferreirinha para o Neto usar tanga de oncinha no Donos da Bola. Quero muito ver esse programa. E do lado do Cruzeiro, o gol do Caio Jorge, que o Kaique Bruno escorou pro Caio Jorge, ele finalizou por baixo das pernas do Rafael. Empate com o Cruzeiro, São Paulo e Cruzeiro 1-1 no Morumbi. Por sinal, um jogo muito ruim, muito chato, 2 equipes que até o momento decepcionam. Fluminense e Santos, o primeiro tempo também foi morno, mas foi vitória merecida do Fluminense, porque ele foi melhor que o Santos. O Santos não jogou bem, o Santos nesse momento briga para cair com o futebol que tem, com o Neymar ou sem Neymar. A volta do Neymar, o Neymar pouco fez nesse jogo, não vou culpar ele, tá voltando de lesão. Houve treta entre ele e o Samuel Xavier, e quem saiu bem foi o Samuel Xavier, porque ele fez o gol da vitória no finalzinho, nos 96, e o Fluminense ganhou. Terceiro jogo do Renato, terceira vitória. Eu disse, é uma contratação certeira do Fluminense. A melhor contratação de treinador que poderia acontecer dentro das possibilidades era o Renato Gaúcho. E foi o que aconteceu. Terceiro jogo, terceira vitória. O Santos com muito pouco perigo, ataca muito mal, jogou com o Soteldo no sacrifício, que também pouco fez. E até o momento o trabalho do Caixinha é muito ruim. É péssimo o trabalho do Caixinha. E talvez ele caia antes do Super Mundial. Na minha opinião, tem grandes chances disso acontecer. Fortaleza e Inter, um jogo que o Fortaleza foi melhor, mas nada muito melhor. Um jogo também, outro jogo, alguns jogos bem mornos nessa terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo morno, um jogo fraco, apesar de 2 equipes muito boas. E no segundo tempo veio o gol do Moisés de bicicleta, um golaço no cruzamento do Pikachu, que o Daverson empurrou o Moisés na comemoração ali, e ele acabou se lesionando.
E pra piorar, o gol foi anulado porque o Pikachu tava impedido. Cara, o futebol brasileiro, ele é sensacional. E por esse gol anulado, o jogo terminou 0-0, um resultado, na minha opinião, positivo pro Inter, porque ir lá no Castelão e empatar e ganhar é difícil, e ele conseguiu um resultado bom até, apesar de não jogar tão bem, não ter feito o melhor jogo do Inter, foi lá e conseguiu não perder. E o Fortaleza fez um jogo ruim, foi melhor que o Inter? Foi, mas dava para ter ganhado o jogo e não ganhou. Para finalizar, o Galo com mais um jogo na mesma toada, ataca, 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 briga, 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 chuta, chuta, chuta e não ganha. Tem chance e não marca, perde muito gol a equipe do Atlético Mineiro, muito gol. Tem um bom treinador, tem uma boa equipe, tem um bom elenco e não consegue marcar gol, não consegue ganhar. Marcou 2, mas tomou 2 do Vitória. Tomou gol do Lucas Alta, que é horroroso, tá? O Mateuzinho é até um jogador ok. E dos gols do Galo foram da parte do João Marcelo e também do Fausto Vera. O primeiro tempo foi equilibrado, né? Eu falei que muitos primeiros tempos aqui foram equilibrados, só que esse foi pro lado positivo, porque o Galo jogou muito bem, buscou espaço, pressionou, acabou não fez nenhum gol, e o Vitória jogou no contra-ataque buscando fazer alguma coisa e acabou não conseguindo também no primeiro tempo. Mas o segundo foi muito agitado. O Galo buscando gol o tempo inteiro, conseguiu 2 no segundo tempo, e o Vitória também conseguiu 2, o de cabeça do Lucas Alter e o outro do Mateuzinho. O Galo, que apesar de ter feito 2, poderia ter feito mais e poderia ter ganhado o jogo, e não aconteceu. O Galo tem essa toada. Até então eu achei que a vitória grande na Sul-Americana poderia ter virado a chave e feito com que o Galo começasse a cair esses gols, essa zica sair, e não aconteceu até então, e o momento do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro não é bom, ok? Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. No fim da semana tem outro Papo com Pedro, falaremos de Liga dos Campeões, falaremos, segunda e sexta de Brasileirão, Papo com Pedro, terça e quinta de Champions League, e também na quarta-feira um vídeo muito especial para você sobre o Barcelona, ok? Até a próxima, valeu!